Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Colorado tem que estar aqui, tem que estar inscrito, tem que estar com o sininho ativado, tem que deixar o like, tem que compartilhar nos grupos, nas redes, pra gente cada vez mais entender como funciona os bastidores do nosso Internacional. Eu tô aqui também para kto.bet.br, dia de Champions League, dia de botar uns pila no bolso na conta do sueco, né, velho? Te registra para dar essa brincada? Tem o link no comentário fixado que tu pode pegar e aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Não leva 2 minutos para tu te registrar se tu ainda não fez, tá? E aí, meu, tem ganho antecipado, tem ganho aumentado, tem chance extra. Se tu não gosta tanto de futebol, e aí tu é um dos loucos, né, que não gosta de futebol, tem NFL, tem NBA, tem tênis, tem até mesmo videogame para tu pegar e brincar com moderação, com responsabilidade. E lembrando sempre, né, tu tem que brincar tudo isso se tu tiver mais de 18 anos, tá? Bom, o Alan Patrick ia fazer um teste agora nessa terça-feira para saber se teria condições de ir até Salvador para ser reforço do técnico Ramon Dias para a partida diante do Bahia. Tudo complicou, né, gurizada, na rodada, porque o Vitória venceu o Santos. E aí agora as coisas complicaram para o Internacional. Voltou a ter 4 pontos de diferença, a tabela está aí do lado, só que o Inter ainda tem o jogo atrasado contra o Bahia. Se fizer a vitória, volta a ter 7 pontos. Só que o ponto de corte agora, com essas duas vitórias, né, que o Vitória conquistou, uma diante do Bahia e uma diante agora do Santos, fizeram que o ponto de corte fosse para 42 pontos. Esse é o limite para manter-se na Série A. Esse dado está no blog do Paulinho, no canal do Paulinho, tá? O Paulo Pires, da Bandeirantes, que agora tá no canal do Baldaço, né? Debate Raiz e tudo mais. É um gênio, ele é um monstro, o maior plantão desse país. Certamente, tu tem que assistir o vídeo que tá aqui em cima no relacionado, tá? Porque daí te mostra direitinho o que cada time tem que fazer e essa questão do cálculo. O Inter tem que fazer ainda 11 pontos. Porque ele tá... Na verdade, se a gente olhar assim, ó, na verdade, ao contrário, ele fez 11 pontos nos últimos jogos e ele tem que fazer 7 para bater 42, porque ele tá com 35. Ele tem que fazer 23% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Então, dá para fazer, né, gurizada? Por isso que eu disse ontem que o Inter não cai mais. Só que, hoje, sem o Alan Patrick, sem o Alan Rodrigues, sem o Carboneiro, que tomou cartão amarelo, e sem o Thiago Maia. Esses aí provavelmente não viajam, porque não vai dar para recuperar de domingo até hoje. Thiago Maia tornozelo, o Carboneiro tomou cartão amarelo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Alan Rodrigues saiu com desconforto na coxa direita, a coxa contrária, né, do que ele teve na lesão do Grenal. E aí a única coisa boa é que a gente tem o Luiz Otávio de volta. Eu acho que vai jogar o Bruno Henrique. Eu não duvido que a gente possa botar 3 volantes, que a gente daqui a pouco possa jogar com um pouco mais de resguardo, com o Luiz Otávio, o Ronaldo e o Bruno Henrique. Não descartaria, mas eu tô curioso para saber em cima do treino de hoje o que pode vir a acontecer. Eu trago para vocês, obviamente, hoje à noite, tá? Eu falei que eu ia falar sobre o Carboneiro porque, assim, é uma várzea, né? É uma várzea. Às vezes eu acho que a gente está torcendo para um time do Araribóia, né, cara? Ou transformaram a gente em torcedores de um time ali do Araribóia, que é um campo de várzea que tem ali no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Por que eu falo isso? Porque quando o Carboneiro sai agora do jogo com um 3º cartão amarelo e um cartão amarelo bobo, tá? De um chute, né, na bola longe, ele vai lá e toma um cartão amarelo. Ele, quando vai para a zona mista, ele diz que não sabia que estava pendurado com 2 cartões amarelos. Então, assim, tem várias questões. A primeira delas é a irresponsabilidade do jogador, de dar um bico na bola e tomar um amarelo de graça, porque daqui a pouco ele vai lá, simula uma falta, por exemplo, dentro da área, tem que tomar para pênalti e toma um cartão amarelo de novo, tomou um cartão amarelo, já tem amarelo, toma um vermelho. E simulação é amarelo normal.
Então, assim, é uma responsabilidade dele dentro do campo. Segunda questão dele também não saber. Eu acho que ele tem que saber sim, mas alguém tem que chegar nele e dizer, meu, tu tá com 2 cartões amarelos. Para, por exemplo, se ele tá com 2 cartões amarelos, ele tinha que ter tomado agora diante do Botafogo, porque daí quando ele jogava contra o Mirassol, quando ele estava fora por causa da data FIFA, ele cumpria a suspensão automática, ou seja, ele tem que saber sim, mas alguém do departamento de futebol tem que estar projetando isso, tem que estar pensando, esse cara aqui tem que liberar os cartões, porque a gente vai precisar dele na reta final. Ou seja, só mostra o quanto a direção de futebol ela é neófita, ou ela não pega nos detalhes, ela não se apega em coisinhas pequenas. Ontem, durante Vozes do Gigante, uma pessoa que o Lucas confia muito, né, e tal, a gente brinca que é a audiência qualificada, disse o seguinte, todos os jogadores são avisados. Então, o Carbolano tá mentindo? Então tem muito, cara, pra gente pegar e tirar de lição dessa coisa aí, né? De quanto o Inter deixou pra trás do Campeonato Brasileiro no primeiro semestre, já se dedicando às Copas. Depois tinha jogador, tinha jogo contra o Fluminense. Nós não tínhamos dirigentes, sabe? No vestiário. Tinha o Bisol tava viajando, o D'Alessandro tava viajando depois no jogo contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Depois o presidente estava viajando, sabe? Pelo amor de Deus, né, gente? A gente não tá nessa draga no Campeonato Brasileiro à toa. Isso é só mais um elemento, essa questão aí do cartão amarelo do Carboneiro. Muita gente tem me perguntado se Giovanni Luigi vai voltar à presidência do Inter, ou vai voltar à política a ponto de disputar a presidência do Inter. E por que todo mundo me pergunta isso? Porque o Vozes do Gigante foi convidado pelo consulado de Gravataí para transmitir a festa consular agora do último final de semana, uma festa de mais de 1.000 pessoas, absurdo o que a gente viu lá, muito legal, banda Ataque Colorado, a Negrada Colorada, também tem o Klemer e o Índio tirando foto com as taças, enfim, aquele contato legal entre os colorados num pré-jogo, querendo ou não, né, antes do Inter Sport. Isso foi no domingo. O Giovanni Luiz foi convidado pelo Luiz Eduardo Paluga Martins, que era o coordenador da festa toda, né, representante do consulado, e lá ele falou comigo. Eu entrevistei o Giovanni sobre o fato de ele voltar à política do Internacional. E eu já fiz várias vezes essa pergunta para ele, em diversos momentos, seja no Beira-Rio, seja em eleições do Conselho, seja em reuniões do Conselho, enfim, na própria eleição, no pleito lá que o Roberto Melo perdeu para o Alessandro Barcelos, e ele sempre me disse não, enfaticamente. Neste momento, na resposta, ele foi, além de ser evasivo, ele preferiu focar no jogo contra o Sport e deixar meio que no ar se ele poderia voltar ou não. Claro que isso causou um zoom. A minha DM no Instagram ficou lotada, justamente porque só ontem tinha quase 100.000 visualizações desse bate-papo com o Giovanni Luiz. E ele é o cara do Beira-Rio, né? Ele é o cara que ele fez o excelente contrato, ele foi ponta firme com tanto o governo federal quanto com o Andrade Gutierrez para o Internacional ter um contrato bom, brio e tudo mais. E óbvio que se a gente pegar todos os presidentes recentes, ele talvez, depois do Fernando Carvalho, seja o maior presidente da história do Internacional. Em termos administrativos, eu não tenho dúvida que ele foi um dos maiores presidentes da história do Inter, porque o Inter seria a Portuguesa hoje, se tivesse feito com recursos próprios a reforma do Beira-Rio. Aí, claro, em cima das DMs, em cima das pessoas que eu tenho acesso, das conversas que eu consigo fazer nos bastidores, me disseram o seguinte: o Luigi, ele é um cara muito calmo, sensato, tranquilo. Claro, não pisa no calo dele, mas ele é um cara que quer a pacificação do clube. Muito semelhante lá atrás com o que o Fernando Carvalho também pediu para o Conselho Deliberativo, que aí 2 movimentos principais, né, o Inter Ação e o Inter 2000, que eram oposição
disseram, beleza, a gente te dá mais um ano de mandato e baixa um pouco a questão das cobranças e tudo mais, a gente fica um pouco mais low profile para o clube ser um pouco melhor aqui, organizado e apaziguado e tudo mais. Isso naquela questão 2004, 2005, 2006, e aí quando o Inter consegue aquela década maravilhosa agora do início dos anos 2000, né, ganhando tudo praticamente. O Giovani, ele quer isso. O Giovani, ele quer a pacificação do clube. Ele não se furtaria de se juntar, por exemplo, a movimentos de oposição para formar um grande chapão, por exemplo, e ele, de repente, ser aclamado no Conselho Deliberativo como presidente do Internacional, com um conselho de gestão formado por pessoas da chapa dele, pessoas do MIG, do movimento Intergrande, né? E quem sabe até de alguns opositores, de outros grupos que ele, no momento, não tem aliança. E eu digo no momento porque a política do Inter ela é assim. Tu vai lá, um grupo conversa com o outro, daí, mas eu tenho um integrante aqui que fala, que manda bem no departamento jurídico. Ou ele poderia ser vice-jurídico. Eu tenho um cara aqui que tem MBA em administração de empresas, então ele pode ser o vice de administração. Esse cara aqui é o pé das galáxias na questão de consulados, ele conhece todo mundo e tal. Então ele vai ser o vice de relacionamento social. Por exemplo, o Gelson Pires. Certamente se o Giovani volta o Gelson Pires. Então eu não me furtaria a dizer o seguinte: ele vai voltar, ele vai concorrer de alguma forma. 2, ele vai tentar articular, junto com os outros movimentos, uma pacificação política do clube, para que, dentro do Conselho Deliberativo, as coisas também possam fazer com que o clube ande. Por exemplo, as debêntures. As debêntures elas não foram aprovadas porque a oposição não quis, evidente. A oposição fez uma briga ferrenha por conta lá, né, de o Beira-Rio estar como garantia e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, se houvesse uma união, pudesse, de repente, trabalhar a questão das debêntures para daqui a pouco um outro projeto ser aprovado, meio que naquele, tu aprova aqui e a gente aprova ali, tudo estaria talvez melhor no Internacional. O Inter teria um aporte financeiro de 200 milhões de reais, não estaria nessa pindaíba que está hoje e, de repente, poderia até ter trazido outros reforços. Sem contar outros projetos que podem acontecer, outros projetos que podem, vamos dizer assim, ser lançados a partir, de repente, de uma grande união e pacificação dentro do Conselho Deliberativo. Então, assim, não me furtaria a dizer, ele vai concorrer. E não me furtaria também em dizer que ele pode ser eleito sem o voto do pátio. Ainda que o voto do pátio seja importante, porque quase sempre o eleitor vota na chapa majoritária, que é a chapa do presidente, e também na chapa para o conselho, que é a chapa do presidente. Então, por exemplo, eu voto no Alexandre Ernest para presidente e voto na chapa 3, que é a chapa do Alexandre Ernest para a questão do Conselho Deliberativo. E aí a chapa do Alexandre Ernest ergue um monte de conselheiros. Então, tem várias questões, claro, que nesse quesito ainda tem que alinhavar. Mas eu afirmo para vocês que o Giovani Luigi é um player aí da próxima eleição do final do ano que vem. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, não te esquece também de compartilhar o conteúdo, não te esquece também de, principalmente, te inscrever no canal, porque a gente sempre tem muito para falar do nosso Inter por aqui. Forte abraço. Tchau.